Uma pessoa que se perdeu no caminho, que se perdeu na caminhada, ela precisa dar atenção à voz de Deus, aos ensinamentos. A Bíblia nos ensina, há algumas pessoas que até entendem de forma contrária, que entendem que devem orar para um anjo, que deve orar para que o anjo venha fazer algo em favor de sua vida, de protegê-lo. E acredito ser isso sim muito errado. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina que os anjos, eles são os ministradores de bênção. O que é um ministrador de bênção? Ele vem entregar o que Deus quer. Então, o anjo sim é enviado por Deus, mas ele não é digno de receber uma oração e muito menos também de receber uma prece. As pessoas que às vezes acabam caindo, que às vezes acabam sujando-se com os pecados, seja eles quais forem os mais diversos, mais aleatórios dos pecados, muitas vezes elas não percebem, mas de forma espiritual, elas estão sujas diante de Deus. Estão andando na sujeira. E já passa para você aqui a referência do estudo de hoje, que é Zacarias 3. Se der tempo, nós vamos do versículo 1 até o versículo 10, aprendendo sobre o que aconteceu aqui em Zacarias. Aqui Deus envia uma visão, e uma das coisas que me chama a atenção é que Deus sempre vai lhe dar, para mim, para você, Ele vai nos mostrar o que está impedindo as coisas de fluírem do modo que você acredite ser a forma certa ou da melhor maneira possível. Quando Zacarias recebe essa visão de Deus, ele fala acerca de um sacerdote, de um líder, de alguém que a Bíblia nos ensina no livro de Apocalipse que nós, para Deus, fomos feitos, Deus nos fez reis e sacerdotes. Sacerdote é aquela pessoa que tem o cuidado de levar a família até a palavra, que intercede, que ora, que busca. E às vezes nós vemos o sacerdote, entenda, o sacerdote não é somente o pastor, não é somente aquele que está pregando o evangelho, aquele que está na igreja, não é só um obreiro, um diácono, um presbítero, independente da nomenclatura dada para essa pessoa, dependendo da igreja que ela congregue, muda ali a forma de tratar a pessoa que faz a obra. Independente disso, há algumas pessoas que elas não conseguem entender por que tem tanta oposição. Por que tem tanta dificuldade acontecendo para que as coisas não fluam da maneira que ela tem orado a Deus? Talvez você está orando pedindo a Deus uma cura, está orando a Deus pedindo a libertação de um filho, a libertação do marido, da esposa, dos pais. Você tem pedido a Deus que na sua igreja haja um avivamento. Você tem pedido a Deus, Deus, faz algo na minha vida, mova o meu casamento que está prestes a acabar, me abençoa, Jesus. Você tem orado, mas há algumas oposições que parece que não acabam. Oposições que sempre se levantam contra os intentos, as vontades e desejos do seu coração. E isso muitas vezes vai provocando uma tristeza. E aquilo que hoje, o quadro de hoje fala muito bem, examinando as Escrituras, eu queria que você desse atenção que muitas pessoas podem estar vivendo como um sacerdote, querendo levar a boa palavra de Deus, levar as coisas a sérios, de acordo com a palavra de Deus, mas tem os empecilhos seus, empecilhos que Satanás promove, mas esses empecilhos são permitidos pela falha, pelos meus erros, que acabam impedindo a bênção de Deus de se achegar. Olha o que diz Zacarias, capítulo 3, versículo de número 1, diz assim: E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Entenda, há pessoas que são destras, que que têm mais habilidade com a mão direita, e tem aqueles que são canhotos, que têm habilidade mais habilidade do que com a mão direita que com a mão esquerda. Mas só para a gente poder entender, na sua grande maioria, a maioria são destros. Mas pense que, por que Satanás se opôs à mão direita de Josué? O sacerdote Josué estava diante do anjo.
Lembre-se que o pastor comentava, o anjo, quando ele vinha, principalmente ali no Velho Testamento nós vemos isso, quando o anjo vem para ministrar algo, quando o anjo vem trazer algo do céu, ele vem para fazer algo muito importante e nós devemos entender o que é. Qual a importância disso? Vamos compreender. O anjo, ele por si só não pode abençoar ninguém. O anjo, pastor, mas é que eu tenho o meu anjo, meu arcanjo e não sei o que anjo, e não sei o que meu anjo é o Miguel, não sei quem. Esquece esse negócio, não precisa nem de você saber de nome de anjo nenhum, nem convém a nós. Mas há pessoas que dão essa ênfase. O anjo, ele só vem trazer o recado, só vem trazer o que Deus quer. O anjo por si só não pode nada. Mas o anjo estava diante do Josué. E outra coisa, ou Josué estava ali para receber uma sentença, porque o anjo vinha para fazer a vontade de Deus. Quer dizer, ele podia efetuar uma sentença, que era algo acerca da vida de Josué, e Josué precisava ouvir aquilo do anjo que Deus enviou, ou então era a bênção de Deus que estava próxima, que eu creio ser que a bênção estava próxima. Quando o anjo vem para ministrar, ele vem para trazer aquilo que a necessidade do momento precisa. Só que quando a Bíblia fala que Satanás estava se opondo à mão direita, me dá a entender, às vezes nós estamos deixando a nossa oração por desejar, sabe? Nós não estamos nos consagrando, não estamos olhando para dentro de nós mesmos. Porque fácil é você, como um sacerdote, apontar o erro, por exemplo, o marido apontar o erro da esposa, a esposa apontar o erro do marido, os filhos os erros dos pais, os pais os erros dos filhos. E aí assim a gama cresce, aí você entenda como achar melhor. Mas há essa condição na vida do ser humano de a gente olhar para essa palavra e perceber, será que eu não estou desprezando as coisas de Deus? E será que o anjo de Deus não está conseguindo ministrar aquilo que Deus quer sobre a minha vida? Porque Satanás está se opondo a uma oposição maligna. No mundo espiritual, você não vê o anjo e você também não vê o demônio. Você não tem capacidade de ver demônios nem os anjos de Deus. Nós não temos essa habilidade nem essa capacidade. Mas no mundo espiritual tão vivo quanto o mundo presente que nós vemos, esse mundo terrestre, essa coisa palpável e visível que nós temos, o mundo espiritual ele está ativo. E o anjo estava sendo impedido de chegar até Josué, porque havia uma posição satânica, havia um demônio ali agindo, tentando impedir a bênção de Deus. E assim muitas vezes acontece com a gente. A bênção de Deus está próxima de chegar, mas vêm as oposições. E quando essas oposições vêm, nós precisamos entender por que Satanás está conseguindo se opor. Por que Satanás está conseguindo impedir aquilo que Deus quer fazer na minha vida? Por quê? Por que isso está acontecendo? Aí vem uma resposta. Os próximos versículos vai nos respondendo, nos dando direções. Versículo de número 2 diz assim: mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Deixa eu comentar algo com você. Um tição tirado do fogo, pense comigo um braseiro. Tá? Um braseiro ali hoje, principalmente esse período mais frio, o pessoal que tem o fogão a lenha vai entender. Quando você coloca uma brasa viva ali, que ela está queimando, por mais que ela vai passando o tempo, ela vai queimando, ela vai diluindo, você tem que colocar mais lenha para que aquela chama não apague. Aquele tição, que é aquele pedaço de lenha, aquela madeira, aquele carvão que está ali queimando, se você tirar ele ardendo, vermelho ali em chamas, e você colocar ele em um local onde está ali gravetos que estão secos, aquele braseiro vai acender e vai fazer uma grande chama. Agora, se você tira aquele braseiro, você tira ali um tição, você tira um pedaço daquela lenha que estava pegando fogo ali, ardendo em chama, você tira ela fora e coloca ela no relento, coloca ela na chuva, coloca ela, por exemplo, em um local onde não há ali como ela propagar a sua chama, acender a chama de outros que estão ali, no caso, falando de forma espiritual. Nós que andamos com Deus temos que estar unidos no fogo, na presença de Deus. Porque se nós ficarmos sozinhos,
Ah, pastor, eu busco a Deus do meu jeito, eu não vou para a igreja, eu não quero saber de negócio de igreja, não quero saber de buscar Deus. Veja que há algumas pessoas que eram braseiros, que já estiveram acesos, unidos, buscando a Deus, mas que foram tirados. Essa pessoa, ela não percebeu, mas Satanás foi agindo de forma ardilosa, de uma maneira que ela não conseguiu perceber que Satanás foi tocando, foi agindo sobre a vida dela, de maneira que ela hoje não sinta mais aquela alegria das coisas de Deus. E agora esse tição foi tirado do fogo. Satanás conseguiu tirar você da igreja, tirar você do meio dos irmãos, tirar você da palavra, que antes você tinha um temor às palavras de Deus, você respeitava a palavra de Deus, mas por hora, por dias, por semanas, às vezes anos, você está afastado porque você foi tirado. Satanás conseguiu promover algo na sua vida, alguma sujeira Satanás operou em você e você permitiu isso, que te afastou você daquele calor do Espírito Santo, que afastou você da unção de Deus. Então, veja que o anjo vem diante do Senhor, vem repreender Satanás. Você vai tirar a mão do sacerdote Josué, você não vai tocar nele, você está proibido de fazer mal contra ele. Veja que o Senhor em todo o tempo está lutando pela minha vida, pela sua vida, pela nossa alma. O Senhor luta por nós, Ele intercede por nós. Veja que essa briga espiritual está acontecendo. Quando eu falo briga, até acho que eu fui um pouco sem fé, porque não existe briga de Deus e diabo, porque o Satanás não pode nem se levantar contra Deus. Satanás não tem poder algum contra o Senhor. Só que ele se levanta, ele se opõe, e naquele momento o Senhor vem justificar. Esse que você está se opondo, que tudo que ele faz você se opõe, este aqui já foi um tição, já tirado do fogo. Esse aqui já andou na minha presença, cheio de Deus. Talvez seja o seu caso. Você já buscou a Deus, você já fez parte de grupos na igreja, de evangelismos. Você já foi talvez um pastor, você já foi um evangelista, um obreiro, um diácono, um ministro de louvor na igreja. Você já fez grandes obras, já trabalhou para Deus, levava a cesta básica, levava comida para as pessoas em necessidade, fazendo a obra de Deus mesmo. Só que foi tirado do fogo, ou seja, saiu do fogo de Deus. Aí vai se apagando, a pessoa que está longe do fogo de Deus, ela se apaga. Aí ele fala no versículo 3, ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo do Senhor. Veja que característica importante que a Bíblia dá. O anjo do Senhor veio para abençoar, mas o Josué estava sujo. E quando a gente fala de sujeira, nós precisamos lembrar que essa sujeira significa para nós pecados. As nossas falhas, os nossos erros, a nossa ignorância, às vezes vai sujando a nossa roupa espiritual. A nossa veste espiritual vai se sujando, até que aconteça isso. Você está tão sujo do pecado, está tão sujo das coisas mundanas, tão sujo das vestes podres do pecado, tão sujo, tão afastado de Deus, que você vê que o anjo veio até o Josué, mas encontrou Josué cheio de sujeiras. Entenda, as vestes físicas não é essa que estou falando, são as vestes espirituais. A roupagem de cristão, a roupagem de Deus. E você veja que, fazendo um exame profundo, você vê que o Josué era de Deus, foi visitado pelo anjo de Deus para receber a bênção do Senhor, mas quando ele estava diante do anjo, o anjo viu que ele estava sujo. Satanás conseguiu corrompê-lo com sujeiras. Não diz aqui, os versículos seguintes não dizem qual eram os problemas exatos que Josué estava vivendo, mas muitas pessoas estão assim. Você se afastou do fogo de Deus, você se afastou das coisas de Deus, e esse afastamento promoveu em você uma sujeira, que você não consegue orar, você não consegue mais ir para a igreja. E cá entre nós, tá? Cá entre nós, você não consegue porque você não quer. Porque se você quiser se levantar, o Senhor vai ouvir a tua voz, o Senhor vai ouvir o teu clamor e vai limpar você. O Senhor vai limpar você. Lá em 1 de João, eu já volto aqui em Zacarias, lá na primeira carta de João, o capítulo é o 1, o versículo de número 9 é o que nós vamos ler. Primeira carta, não é o Evangelho de João, mas no finalzinho da Bíblia, antes de Apocalipse, tem ali as cartas de João. No versículo de número
9 diz assim: se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e sua palavra não está em nós. Então quer dizer, quantas vezes, irmãos, nós estamos andando na sujeira do pecado, andando naquela coisa errada, e nós simplesmente precisamos confessar a Deus, deixar aquele pecado, porque se eu confessar, Deus, em Cristo Jesus, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e apagar aquilo e nos entregar aquilo que é vontade dEle. Aí ainda na primeira carta de João, agora no capítulo 2, o versículo 1 e 2 fala assim: meus filhinhos, agora a segunda carta de João, primeira carta de João, capítulo 2, 1 e 2, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, pastor, eu falhei, eu cometi um erro, eu saí do fogo de Deus, que ele fala, se alguém pecar, temos um advogado. Quem é o advogado? Para com o Pai, chamado Jesus Cristo, o nosso Senhor, o justo. Hoje, antes que Jesus volte buscar a sua igreja, hoje nós temos o Senhor, o nosso advogado, que vai junto comigo naquele momento diante do juiz. O juiz virá e o Senhor Jesus vai junto comigo. O Senhor Jesus vai estar junto de mim. Ele virá comigo para esse pleito. Aí ele diz no 2, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Todas as pessoas que recorrerem a Deus, pastor, eu estou com as vestes sujas. Eu me sujei do pecado. Eu me sujei no erro. Eu me sujei, eu fiz algo que desagradou a Deus. Por isso ele fala, todo o que vem a Ele, todos os que viessem e confessassem os seus pecados, serão perdoados. Voltando em Zacarias, para a gente poder entender, Zacarias agora o versículo de número 4, 3, 4. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo, tirai-lhe estas vestes sujas, o pecado, tira o que está errado. E a ele lhe disse, eis que tenho feito com que passe de ti toda a tua iniquidade, e vestirei de vestes novas. Glória a Deus. Isso aqui faz para a gente compreender o simbolismo disso aqui, é entender aquele período da misericórdia e da graça. A misericórdia é enquanto você não se converte de verdade, quando você não passa a ter uma vida com Deus de verdade, você ainda está vivendo na misericórdia, está no erro e Deus está te deixando você ter tempo para você se arrepender. Mas quando conhecemos a graça, quando conhecemos Jesus, quando temos entendimento que precisamos melhorar, sabe o que acontece, amado? Sabe o que acontece? Você passa então a ter aquela veste suja, é tirada. Deus tira essa veste suja e te dá uma veste limpa, a veste do Evangelho. Agora já não é mais a Maria vai com as outras, desculpe, as irmãs Marias, não é essa a intenção, já não é mais o João vai com os outros, já não é mais aquela pessoa que é levada pelos sentimentos, pelos pecados, agora é uma pessoa purificada no sangue do Cordeiro. Até a Bíblia fala, se não me engano, é Apocalipse 7,14, se não me engano, eu vou ler aqui para você, deixa eu ver se é isso mesmo. Apocalipse 7, deixa eu ver, 14... É isso mesmo, 7,14. E eu disse-lhe, o Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. No sangue do Cordeiro, nós branqueamos as nossas vestes espirituais. Aí ele termina dizendo, voltando em Zacarias, versículo 6 diz, e o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo, o anjo falou, ó Josué, o Senhor mandou tirar essa veste suja, você se arrependeu diante de Deus, Satanás não pode se opor mais, agora o Senhor mandou eu falar isso para você. Versículo 7, assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos e se observar as minhas ordenanças, ele diz, também tu julgarás a minha casa. E também guardarás os meus atos, você vai cuidar da minha igreja. E te darei lugar entre os que estão aqui. Olha que bênção!
O Senhor está falando, olha, você vai receber o mesmo caminho e endereço de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Daniel. Você vai receber o mesmo endereço de Jeremias, de Ezequiel, de tantos quantos receberam a graça de serem salvos, de estarem com Deus. Ele está dizendo, olha, Josué, você também, agora purificado, limpo, de quaisquer transgressões, você também fará parte desses que vai ganhar almas. Olha que bênção. Aí ele termina dizendo, versículo de número 8, ouve, pois, Josué, ou seja, dê atenção. Nós temos que ouvir a Deus. Você deu uma vacilada, você caiu, ouça a Deus. Josué está ouvindo o anjo falar. Ouça, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo o renovo. Virá renovo. Renovo é trazer aquela chama de novo, alimentar o teu coração, você voltar a ter a alegria da salvação na tua vida. E por fim, terminando, versículo 9, porque eis que a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão os 7 olhos, eis que eu esculpirei na sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade dessa terra em um dia. Ele está falando de Jesus. A pedra é Jesus Cristo, o Senhor Jesus é a pedra que foi rejeitada pelos homens, mas aprovada por Deus. Este que fez que em um dia todo o pecado do mundo fosse tirado. Agora consta a mim e a você limpar-se dos pecados para que vivamos essa purificação. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará seu companheiro para debaixo da videira e para debaixo da figueira. O que se faz debaixo da figueira? O que se faz debaixo da videira? Nós oramos. Nós vamos orar a Deus. Isso quer dizer, você se aqueceu de novo na presença de Deus. Agora, para a gente concluir, se você se afastou, você era uma brasa viva, você estava cheio da presença de Deus. Caiu, errou, pecou. Aproxime-se de Deus, confesse, Ele perdoa os seus pecados. E você pode tornar-se então uma nova criatura diante de Deus e andar de vestes limpas e será agraciado com a salvação de Deus. Amém, irmãos? Bendito seja Deus. Meu horário aqui já está encerrando, por esse motivo eu peço a você que nos acompanhou pela TV, você que nos acompanhou também aqui pelo Facebook, compartilhe, você podendo compartilhe mesmo essas mensagens, eu tenho certeza que Deus há de abençoar muito você que ajuda a evangelizar este Paraná, este Brasil e este mundo que o Senhor Jesus quer libertar a todos, tá bom? Meus amigos, que Deus abençoe a todos, um forte abraço, que a graça de Deus esteja sobre você, tá bom? Tchau!